Quando você sente que está vivendo a vida que não é tua, ou seja, você sente que está vivendo a vida errada. Existe um tipo de dor que quase ninguém fala. Não estou falando de tristeza, não estou falando de fracasso. Até tem gente bem-sucedida, mas bem-sucedida na vida que não é dela. Não estou falando também que é uma pessoa que está derrotada, não é isso. Mas é a sensação de olhar para a própria vida e pensar assim: será que eu estou no caminho errado? Será que aquilo que eu estou fazendo é o caminho correto? É isso? Foi para isso que Deus me criou para ser? E talvez você esteja vivendo isso. Você acorda, trabalha, você resolve problemas, cumpre responsabilidades, a vida continua andando, mas por dentro existe uma pergunta silenciosa: era para minha vida ser assim? Sabe aquele sentimento que fica que parece que tem algo que você tem que fazer, mas você não sabe o que é. Não é que tudo esteja destruído, mas parece que algo está fora do lugar. Fica aqui um momento comigo. Essa sensação é mais comum nas pessoas do que você imagina. Existe uma fase da vida que a pessoa começa a perceber algo difícil. Ela já seguiu muitos caminhos, mas poucos deles foram realmente escolhidos por ela. Alguns foram pressão da família, outros foram escolhidos por causa do medo, outros foram necessidade, algumas pessoas foram simplesmente por sobrevivência. E aí, quando você para pensar, vem aquela pergunta que pesa na alma: será que eu me perdi no caminho? A Bíblia fala em Jeremias 29:11, diz assim: eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Percebe algo importante? Deus não disse, eu tinha planos. Ele disse, eu tenho. E mesmo quando a vida parece desorganizada, mesmo quando parece que você desviou, mesmo quando parece que já passou tempo demais, eu vim aqui para te dizer: Deus ainda tem uma direção. Deus ainda tem um plano para você. E você pode recomeçar. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando assim: eu deveria ter escolhido uma outra profissão, eu deveria ter tomado outra decisão, eu deveria ter saído daquela relação antes, eu deveria ter sido mais corajoso. E essa sensação vai crescendo, porque parece que o tempo não volta, não é? Mas deixa eu te dizer algo que pode aliviar teu coração. Deus não trabalha apenas com caminhos perfeitos, e você precisa crer nisso. Deus não trabalha apenas com caminhos perfeitos. Deus trabalha com histórias reais. Deus é um Deus que redireciona vidas. É um Deus que reorganiza caminhos, que reconstrói destinos. E muitas vezes o que parece atraso, um dia você vai descobrir que é apenas maturidade sendo construída. Um dia você vai olhar para trás e vai se lembrar do que eu te disse hoje. Você só é o que é, porque passou pelo que passou. E um dia você só será o que será, porque está passando pelo que está passando hoje. Deus está construindo maturidade em você. Então hoje, talvez no nosso momento de oração, eu não queria que você pedisse respostas para Deus. Pelo contrário, vamos entregar nas mãos dele essa confusão. Porque direção espiritual começa quando a gente para de fingir que sabe tudo. Então eu quero que você abra tua mão e eu vou declarar algo na sua vida nessa manhã. Sua vida não está perdida. Eu declaro que mesmo quando você não entende o caminho, Deus continua conduzindo a sua história. Eu declaro que os erros que você cometeu não têm o poder de destruir o seu destino.
Eu declaro que o tempo passou e o tempo que passou não anulou o propósito de Deus sobre você. Recebe clareza, recebe direção. Hoje você entrega a sua história nas mãos de Deus. Ele sabe conduzir caminhos. Ele sabe conduzir caminhos que a gente não consegue enxergar. Eu vou orar por você agora. Oremos. Pai, o Senhor conhece o coração dessa pessoa. O Senhor sabe das perguntas que ela carrega. Perguntas que muitas vezes ela nem tem coragem de falar. Talvez ela esteja olhando para a própria vida com peso. Talvez ela esteja sentindo que perdeu tempo. Talvez ela esteja se culpando por decisões do passado. Mas o Senhor é Deus de recomeços. O Senhor não trabalha apenas com histórias perfeitas. O Senhor trabalha com pessoas reais. Então agora, nós entregamos essa história nas tuas mãos. Toma os caminhos confusos, Senhor. Toma as decisões difíceis. Toma os arrependimentos. E comece a reorganizar essa vida. Dá clareza para os próximos passos. Dá coragem para mudanças necessárias. Dá sabedoria para enxergar oportunidades que antes não eram vistas. Que essa pessoa descubra que a vida não acabou, que ainda existe propósito, que ainda existe direção, que ainda existe um caminho sendo construído pelo Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários. Deus ainda está guiando a minha história. Deus ainda está guiando minha história. Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para você. E a gente volta amanhã, permitindo Deus, em nome de Jesus.